E aí galera, espero que estejam bem. Eu sou o Douglas, faço parte do setor de desenvolvimento aqui do Gestor e eu venho trazer para vocês a nossa mais nova ferramenta, o PDV Gestor. A ideia do PDV é agilizar a sua venda, fazer uma venda rápida, onde você pode informar o seu cliente ou simplesmente colocar o CPF ou nem isso e emitir uma nota do consumidor ou um recibo dessa venda em alguns segundos, sem se preocupar muito com o tempo. Você vai poder fazer isso com o mouse, vai poder fazer direto no teclado, com os atalhos que a gente disponibilizou e tudo isso com a praticidade do módulo de vendas do e-gestor. A gente manteve essa praticidade, só que ainda mais ágil. Então, sem mais delongas, vamos ver como funciona a nova ferramenta do e-gestor, o PDV. Vamos lá! Então, por onde a gente pode começar? Bom, eu estou aqui no gestor, na tela inicial do sistema, e em qualquer parte do sistema você consegue acessar o PDV. É só você apertar no seu teclado a tecla F2. Ele vai te levar para essa tela onde ele está te pedindo para abrir um caixa. E com quanto você quer abrir esse caixa? Eu vou colocar R$100. Enter. E eu estou dentro do PDV, caixa aberto com sucesso. Aqui eu tenho três abas, identificação, carrinho e pagamento. A gente consegue navegar por elas com o mouse, ou a gente consegue apertar teclas F1, F2, F3. Tá? E aqui no carrinho é onde eu coloco os produtos. Tem várias opções do que a gente pode fazer aqui. A mais óbvia é aqui, adicionar um produto. Eu vou apertar F6, ele vai deixar selecionada essa parte aqui para mim, e se eu apertar espaço duas vezes, ele lista todos os produtos que eu tenho cadastrado. E claro que eu posso filtrar por eles, né? Fones de ouvido. Enter. Ele adiciona para mim, ou 3 vezes fone de ouvido, teclado. Ele vai adicionar aqui para mim, com uma quantidade 3. Aqui ele vai colocar qual é o valor unitário que eu tenho lá no cadastro, o valor tributado, que é se tiver algum tributo ele já soma aqui para mim, e o valor total, que é 3 vezes a quantidade que eu coloquei aqui. Eu consigo alterar esse valor se eu configurar isso, tem configurações que a gente vai passar um pouco mais para frente, eu consigo dar descontos também, como a gente vai configurar um pouco mais para frente, e dá para alterar a quantidade na mão se eu tiver feito alguma coisa errada. Então, essa parte do carrinho também é alterável. Aqui eu tenho o código de barras, a gente vai poder gerar venda por código de barras também, como a gente vai ver um pouco mais para frente, e aqui embaixo eu tenho todas as opções do que eu posso fazer aqui na tela do carrinho. Eu consigo acessar o modo de consulta, clicando aqui ou apertando a tecla F4. Ele me leva para essa tela onde eu posso buscar algum item para saber o preço dele, para saber se ele tem alguma foto, alguma coisa assim. Então, vamos buscar por um HD, por exemplo. Ele vai mostrar aqui para mim a foto do meu HD, o valor atual dele e o código de barras. Eu consigo adicionar ao carrinho ou cancelar. Eu vou apertar F1 aqui e ele adiciona ao carrinho aqui para mim o HD externo, no valor de R$400. Além disso, eu consigo fazer uma nova venda, isso vai limpar o meu carrinho, eu consigo excluir um item apertando F8, então F8, ele vai me perguntar qual item que eu quero excluir, eu vou dizer que eu quero excluir o item número 3, Enter, e ele vai tirar aquele HD que a gente acabou de colocar, e eu consigo finalizar essa venda no dinheiro. Se eu apertar F9, ele vai me levar para essa tela que é basicamente uma calculadora. Eu coloco quanto o meu cliente está me pagando e ele vai calcular o quanto que eu tenho que dar de troco para esse cliente. Eu consigo finalizar essa venda simplesmente salvando a venda no menu de vendas e vai ficar marcado que essa venda veio do PDV, ou eu consigo finalizar e já emitir uma nota do consumidor, que já vai sair na impressora se você tiver bem configurado. No meu caso, eu vou só finalizar. E eu já tenho a minha primeira venda no PDV. Simplesmente adicionei um produto, vamos dizer que eu coloquei aqui o Combo Gamer, apertei F9, coloquei o valor que o cliente me pagou, 320 por exemplo, F1, e já tenho essa venda concluída. Além disso, a gente tem a parte de identificação, então vamos fazer uma nova venda agora identificando o cliente. Vamos colocar um outro produto, F6, espaço, vamos colocar agora o teclado mecânico, vamos aqui em F1, que é a tela de identificação, e eu tenho duas opções aqui. Eu consigo selecionar o cliente ou informar um CPF ou CNPJ sem cadastrar. Se eu quiser informar um CPF, é só colocar e ele vai considerar esse CPF aqui para mim depois. Claro que tem que ser um CPF válido, né? Ele vai validar. Mas se você já tiver o cliente cadastrado, é só você apertar F6 e procurar pelo cliente. No meu caso, só tem um cliente, então ele já buscou o Miguel. Se eu tivesse mais de um, mesma ideia, eu conseguiria buscar por aqui. Tá?
E eu tenho a identificação do vendedor. Se eu apertar F8, ele vai me perguntar qual é o vendedor que está tratando essa venda. Eu posso cancelar e ele vai manter o vendedor que eu tinha antes, ou eu posso selecionar um vendedor. Vamos dizer que é o Marcelo que está fazendo essa venda. Ele já marca aqui para mim e já vem aqui para baixo também o vendedor Marcelo. Então, essa é a parte de identificação, onde eu posso selecionar um cliente ou só colocar o CPF, não é obrigatório, e identificar o vendedor que está tratando dessa venda. Então, o carrinho ele vai continuar do jeito que está e a gente pode ir para a parte de pagamento, que é aqui no F3. Aqui no F3, eu configurei para que o sistema sempre me pedisse uma forma de pagamento quando eu entrasse nessa parte. Então, aqui na esquerda eu tenho as opções, né? 1, 2, 3 e 4. Se eu apertar 1, ele vai marcar que eu estou realizando essa venda no dinheiro, né? Ou eu posso apertar F6 e ele vai me perguntar uma nova forma de pagamento. Cartão de crédito, e ele vai adicionar essa parcela aqui pra gente. Claro que a gente pode mexer com tudo no mouse, tá? Se eu quiser excluir uma dessas parcelas, eu posso simplesmente clicar aqui na lixeirinha e ele exclui. Posso alterar a data também, se for necessário. E se a sua venda ela não for à vista, como a gente está fazendo aqui, a gente pode também fazer essa venda a prazo, aqui adicionando parcelas. Se eu apertar F7, eu posso adicionar quantas parcelas eu quiser e mexer nessas parcelas do jeito que eu quiser, assim como é no menu de vendas, tá? Essa parte é bem similar ao financeiro do menu de vendas para quem já utiliza o gestor. Consigo dizer qual é a forma de pagamento, que ele altera as de baixo, qual é a data de pagamento e se já foi recebido ou ainda não. É só clicar aqui. Beleza? Então, no nosso caso, a gente vai fazer uma venda à vista, que vai ser no cartão de crédito, ou eu posso excluir essa parcela e dizer que foi no Pix, apertando 4 e Enter, tá? E aqui embaixo eu tenho várias opções. Eu posso, de novo, ativar o modo consulta, que é aquela parte que a gente já viu, para poder buscar por algum produto. A gente pode startar uma nova venda, a gente pode escolher uma nova forma de pagamento com F6 e finalizar venda, tanto no dinheiro quanto em alguma outra forma. Vamos apertar F8 e vamos ver o que é isso aqui, ó. F8. Aqui é o finalizar venda geral, aqui não é no dinheiro, aqui ele está considerando essas parcelas, se você colocou aqui no financeiro, ele está te perguntando, o que você quer fazer com essas parcelas? Você quer só salvar numa venda? Você quer salvar e já emitir uma nota do consumidor? Você quer salvar e já gerar recibo ou cancelar? No meu caso, eu vou só salvar, F1, e ele já salvou essa nova venda. Então, essa segunda venda ela é um pouco mais detalhada. Eu posso colocar a identificação do meu cliente se eu quiser, apertar F6, selecionar o cliente, tudo mais. Eu coloco o que eu estou vendendo no carrinho, seja o que for. E aqui no F3 eu seleciono qual é a forma de pagamento com a qual eu estou recebendo do cliente e quantas parcelas são. F8 e F1. Tá? Então, simples assim. Então, como que eu consigo ver o que está acontecendo no meu dia, né? O que está acontecendo no meu caixa, o quanto eu já vendi, o quanto eu tinha quando eu comecei esse caixa? Isso a gente consegue ver no menu do PDV, que é aqui na direita, bem em cima, no F10. Eu posso clicar, tá? Ou eu posso apertar no meu teclado, F10. Aqui eu tenho várias opções, eu posso sair do PDV e voltar para o gestor, isso aqui não vai encerrar o meu caixa continua aberto, mas eu posso voltar para o gestor se eu quiser. Eu consigo emitir um recibo da última venda, uma nota, ou eu consigo ver o meu extrato parcial. É isso aqui que eu estou buscando, eu quero saber o que está acontecendo no meu PDV até agora. Então eu vou apertar Enter aqui, e ele vai gerar um extrato parcial para mim. Parcial porque ainda não terminou o meu caixa, eu ainda não fechei ele. Então eu ainda posso fazer mais vendas dentro desse extrato. Eu fiz aqui 4 vendas no total, isso calcula R$ 765 para mim por enquanto, e total por forma de pagamento tem aqui embaixo também. 765 contando R$100 que a gente colocou lá no início, né, na abertura de caixa. O total de vendas é 665. Aí a gente pode perguntar, tá, mas e como é que eu faço uma retirada desse caixa? Como é que eu faço um suprimento, né? Como é que eu coloco mais dinheiro nesse caixa caso precise? Então vamos voltar ali no PDV. De novo aqui no F10, eu tenho a parte de retirada e suprimento. Vou dar um Enter aqui. E aqui eu posso escolher o que eu quero fazer. Eu quero fazer um suprimento, colocar mais dinheiro no meu caixa ou fazer uma retirada. Eu vou dizer que eu tenho muito dinheiro no caixa e eu quero tirar R$300. Então, R$300 que eu vou tirar no dinheiro,
eu vou apertar F2 no teclado e pronto, eu já fiz a retirada. Para eu conseguir ver o meu extrato novamente, F10, desço até o extrato parcial, Enter, e ele gera esse extrato para mim, já com essa retirada de R$300. Então o total do meu caixa no momento é de R$465. Note que o valor das vendas não foi alterado, porque o que eu fiz foi só uma retirada do caixa, né? Então, essa é a base do PDV, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer além disso. Eu ainda não consigo colocar descontos, por exemplo. Eu ainda não consigo alterar o valor de um produto. Só para a gente testar, o valor ele continua estático. Eu não tenho uma coluna de descontos. E isso a gente pode configurar de forma muito fácil. Além disso, a gente pode fazer pesquisas por código de barras, sem precisar digitar o nome do produto. Como que a gente configura isso? É isso que a gente vai ver agora. Então, vamos fechar esse caixa, F10, e vamos na parte de fechar caixa, Enter. Aqui está o nosso extrato, novamente é o mesmo extrato que a gente tinha visto antes. Vou apertar Enter e vamos voltar aqui para o gestor. Então, eu estou aqui na tela inicial do gestor e para poder fazer essa configuração é só vir aqui na esquerda em Configurações. Aqui nós temos as abas das configurações do gestor e para configurar o PDV a gente vem em Operações. Operações é onde a gente pode fazer algumas mudanças nos módulos de vendas, de compras, produção, como a gente vai ver conforme a gente desce a tela aqui. E lá embaixo a gente tem a parte do PDV. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode alterar alguma coisa na parte de identificação, de carrinho e de pagamento, que são aquelas três abas que a gente viu antes. Mas primeiro, qual é a aba em que eu quero começar no meu PDV? Quando eu apertar F2 no meu teclado, eu quero começar no carrinho ou eu quero começar na parte de identificação? Isso aqui depende do seu processo. Se o seu processo é primeiro colocar os produtos e depois identificar o cliente ou nem identificar, é legal você começar no carrinho. Se o seu processo é primeiro identificar o cliente, colocar o CPF, CNPJ e depois ir para a parte do carrinho, você pode começar na parte de identificação. Então vamos deixar no carrinho mesmo, que é onde a gente estava antes. E aqui eu posso escolher não ter abertura de caixa. Isso significa que eu posso continuar fazendo vendas do mesmo jeito que a gente fez, mas não vai ter uma abertura ou fechamento de caixa. Vão ser só vendas mais rápidas que o normal. Aí a gente tem a parte de identificação. Aqui na identificação eu digo qual é o vendedor que vai começar no PDV. Então, quando eu abrir um caixa, quando eu abrir o meu PDV, qual é o vendedor padrão, aquele que geralmente está vendendo pelo PDV? Eu posso dizer que foi Marcelo, que é a Maria, ou que é o Douglas, ou eu posso deixar em branco para preencher na hora que eu for fazer aquela venda. É uma opção. Eu vou dizer que o meu vendedor padrão é o Douglas. E aqui no carrinho eu consigo ativar o modo leitor de código de barras, que a gente conversou um pouco antes. Eu consigo editar o preço da venda e mostrar a coluna de descontos para poder aplicar desconto para o meu cliente. Por último, na parte de pagamento eu consigo definir quais são as formas de pagamento que eu vou aceitar no meu PDV. Eu posso aceitar todas, daí eu posso deixar tudo desselecionado, tudo em branco, que ele pega todas e leva para lá. Ou eu posso selecionar aquelas que eu quero e ele só vai levar para o PDV essas formas de pagamento que eu quero. E eu tenho aqui iniciar financeiro sem linhas. Esse aqui é um pouco mais complicado, eu vou marcar e eu vou mostrar na prática como que ele funciona, tá? Mas basicamente ele vai deixar você adicionar parcelas no seu financeiro do zero, começando com 0 parcelas. A gente vai ver isso na prática. Então, salvei. E essas são as configurações do PDV. Não tem muito segredo, é bem intuitivo, tá tudo bem no nome aqui de cada uma. Só para fechar as configurações, eu vou subir bem a tela e eu vou na parte de usuários, porque aqui nos usuários a gente também tem uma coisa importante, que são as permissões. Aqui eu tenho um usuário que é a Maria, e a Maria não tem nenhuma permissão no sistema. Eu posso vir aqui e ir na parte de permissões, só para mostrar que está tudo em branco. Então, na parte de permissões do usuário dela, se eu descer a tela lá embaixo, a gente tem as outras permissões, e descendo bem aqui eu tenho acessar módulo PDV. Se eu clicar aqui, vai me dar um alerta dizendo quais são as permissões que eu preciso para poder acessar o PDV. Para poder usar o PDV eu preciso acessar os clientes, os produtos e as vendas, porque eu estou fazendo vendas, eu preciso acessar os produtos. E se eu vendo para clientes, né, eu preciso dos clientes também. Eu vou ativar e olha o que ele faz. Ele marca todas as permissões necessárias para acessar o PDV. O que acontece se um usuário tenta acessar o sistema, acessar o PDV, aliás, sem ter permissão ao PDV? Vamos dar uma olhada? Eu vou cancelar aqui, tá? Eu não salvei, e vamos sair da minha conta
e entrar pelo usuário Maria. Eu vou apertar F2 e olha o que acontece. Sem permissão para acessar o módulo PDV. Isso significa que a Maria nunca vai poder acessar o PDV até alguém dar permissão para ela, que pode ser um usuário administrador ou alguém que tenha acesso às permissões. Se você chegou nessa tela, peça para o seu chefe, para o seu sócio, para quem trabalha com você, para poder acessar essa parte, tá? Que essas permissões são absolutamente necessárias. Se eu fechar aqui, ele me leva de volta para o gestor. E vamos voltar lá para o usuário que a gente estava antes, que é o usuário Douglas. Se eu quiser que a Maria acesse o PDV, eu venho aqui em usuários, permissões, e lá embaixo eu coloco as permissões para acessar o módulo PDV. Agora sim, quando ela quiser acessar, ela vai conseguir. Tá? Então, as configurações do PDV são basicamente essas. São as permissões do PDV, que são 31 no total, e em operações, quando eu desço lá embaixo, eu tenho algumas configurações que a gente pode fazer opcionais, tá? Para incrementar o nosso trabalho com o ponto de venda. Beleza, então vamos ver como é que fica? Lembrando que a gente pode acessar o PDV de qualquer parte do gestor. Então, se eu apertar F2 aqui, eu volto para o PDV, eu posso abrir um novo caixa, vamos colocar R$200 agora. E o que mudou aqui? Vamos colocar um produto para ver? Primeiro, a gente está fazendo vendas por código de barras, né? Porque a gente ativou essa opção lá. Então ele está pedindo para a gente um código de barras. Isso quer dizer que se eu apertar espaço 2 vezes aqui para tentar buscar algum produto, ele não vai listar, porque ele está esperando o código de barras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um produto aqui e eu vou ler o código de barras dele. E tá aí. A gente tem um HD externo de 2 TB. Se eu quiser colocar 3 vezes ele, mesma ideia, 3x ou 3 asterisco, funciona também, e ele adiciona. Então, isso vai servir para qualquer produto. Beleza? Então, quando você ativa o modo código de barras, o modo de leitor, ele não vai buscar o produto pelo nome, ele vai buscar só pelo código. Mas claro, se você quiser buscar o produto pelo modo consulta, você pode. É só apertar F4 ou clicar aqui embaixo, funciona também. E você vai poder buscar por esse produto por nome, teclado, por exemplo. Ou você vai poder buscar pelo código de barras também. Se eu colocar o fone aqui, ele vai buscar o fone com o preço atual dele, o código de barras e todas as informações. Tá? Eu vou adicionar o carrinho e ele adiciona ali pra gente. Tá? Então, essa é a primeira mudança. Quando a gente ativa o código de barras, ele busca só pelo código de barras, mas a gente não é obrigado a usar ele. Depois a gente tem aqui o valor unitário. Antes a gente não conseguia alterar ele, quando eu clicava não acontecia nada. Como a gente ativou a opção para poder editar, quando eu clicar aqui, ele vai me deixar editar. Eu posso colocar 350, por exemplo. Ou colocar mais, colocar 450. E ele vai considerar esse valor aqui pra gente. Assim como o valor de desconto também a gente pode colocar agora. Então, se eu colocar aqui R$50 de desconto para voltar nos 400, ele volta nos 400 aqui. Tá? Então, essa coluna de descontos e poder alterar o valor só é possível porque a gente configurou lá nas operações. Tá? O resto continua bem parecido com o que estava antes. A identificação não mudou praticamente nada, a gente só tem um vendedor padrão agora, que é o Douglas. No carrinho tem essas opções que a gente acabou de ativar. E no pagamento, o que aconteceu? Quando eu acessava o pagamento antes, ele me dava um alerta para eu selecionar uma forma de pagamento inicial. Vocês lembram? Que eu tinha que selecionar ali o código 1, código 2, que era esse alerta aqui, ó. Ele me levava direto para essa tela, onde eu tinha que apertar 2, por exemplo, para poder colocar o cartão de crédito. Então ele já começava me pedindo para colocar uma parcela. Mas eu não sou obrigado a colocar essa parcela de início se eu configurar certinho. Se eu colocar lá nas configurações para começar, umas formas de pagamento zeradas, eu venho para essa tela do jeito que está. E aqui eu posso configurar do jeito que eu quiser. Eu quero clicar aqui em dinheiro, porque eu prefiro clicar. Beleza, quero clicar aqui em cartão de débito, Pix, ou adicionar uma parcela na mão, depende de como você trabalha. Você pode escolher por fazer tudo por atalhos, se aí é melhor deixar aquela opção ativada que a gente viu lá nas operações, ou você pode fazer tudo pelo mouse, se para você é mais rápido fazer desse jeito. Tá? Então, eu prefiro fazer por teclado, pelos atalhos, então eu vou apertar F6, vou escolher Pix, e eu vou fazer essa venda à vista para o meu cliente.
Então, essa é a base do PDV do gestor, lembrando que ele vai sendo incrementado ao longo do tempo, a gente vai sempre ouvindo os feedbacks de vocês, então conversem com a gente, qualquer dúvida que vocês tenham podem falar direto com o suporte, para a gente poder entender como é que está o sentimento, se vocês estão gostando e tudo mais. Então, esse é o ponto de venda gestor, o nosso PDV. Qualquer dúvida que você tenha, dificuldade, pode falar direto com o suporte que eles vão te ajudar. E se você não conhece o gestor ainda ou não conhece o módulo do PDV, pode falar com o nosso comercial ou com a nossa equipe de pós-vendas. Se você acessar o site egestor.com.br, lá vai ter o nosso contato, você vai poder falar direto com a gente. Tá? Então, obrigado por ficar até aqui. Qualquer dúvida, manda nos comentários aqui embaixo. Um grande abraço e tchau, tchau!